Minha querida, boa noite. Você me ouve bem? Consegue me ouvir? Sim, ouço. Então tá ótimo. Que bom. Como é que você está? Tô bem. E Tá você? certo. Estou bem também. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado, que eu estou finalizando um processo aqui, mas como hoje eu estou aqui na cadeirinha de aluna, né, de aspirante, eu estou confortável. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui com a professora Letícia do Nascimento, que vai estar dando, né, uma pincelada nessa nossa aula aberta sobre o Complexo de Édipo. E como eu falei, já melhorou, Andressa? E como eu falei que eu não perderia essa aula por nada, cá estou eu para poder participar desta aula falando sobre o Complexo de Édipo. Letícia, minha querida, somos todos ouvidos, fique à vontade para compartilhar do conhecimento que a delineou aí para transmitir para a gente. Então vamos lá, sem mais delongas, fique à vontade, minha querida. Ok. Eu vou explicar, né, hoje sobre o complexo de Édipo, mas de início eu vou falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento psicossocial para as pessoas entenderem qual fase está de Édipo e depois a gente vai entrar em algumas questões aí do complexo. Segundo Freud, toda criança ela passa, né, pelas fases psicossexuais, desenvolvimento psicossexual. E essas fases são quais? A primeira fase é do 0 a 2 anos, que é a fase oral, né? Onde a zona erógena é a boca, né? E a estimulação ela é sempre oral, né? As pessoas, né, que são fixadas nessa fase oral, elas normalmente eles podem comer muito, ter compulsões alimentares, fumar, beber para lidar com a ansiedade. Ou pessoas que são bons palestrantes, utilizam muito, né, o seu falar, facilidade de expressar sentimentos, a alimentação pode ser saudável ou não saudável. Então, a fixação é quando a pessoa realmente ou teve muita estimulação nessa fase, ou teve pouca estimulação, teve um equilíbrio. Ou foi muito ou foi pouco. Então, é a fase oral que vai do 0 aos 2 anos. Depois vem a fase anal, que é de 2 a 3 anos, onde a zona erógena é o ânus, né? E ali os sentimentos, quando a criança está começando a utilizar, tendo controle desse esfíncter. Então, os sentimentos desenvolvidos nessa época são de dependência, uma vez que a criança começa a ter o controle sobre esses aspectos corporais. Então, a criança percebe que pode controlar essa questão, essa expectativa o adulto tem sobre ela. Então, tem muita relação com o adulto que tem avareza, uma vida financeira complicada, controlador, a pessoa é muito organizada ou não. Tem a ver com controle, essa questão de ser fixado na fase anal. A fase fálica, que é a principal, que a gente vai falar hoje, que acontece ali de 3 a 5 anos, 5, 6 anos, onde a zona erógena é os genitais. E ali nessa fase que a gente tem um complexo de Édipo, né? Que é o complexo de Édipo que eu vou explicar, né, mais a fundo. E quem é fixado nessa fase tem agressividade, passividade, usa, né, sedução. Então, assim, a pessoa que é fixada, pode acontecer de uma pessoa ser fixada em diversas fases e apenas em uma. Vai depender aí realmente o histórico. Depois dessa fase tem a fase de latência, que é de 6 anos até a puberdade. E aí, nessa fase, né, da latência, tem uma zona erógena, porque os interesses da libido elas são suprimidos. A criança ela fica focada mais em estar ali com outras crianças, em desenvolver as relações. E depois da puberdade até o fim da vida, é a fase de genital, que tem as grandes transformações ali biológicas, que a criança, né, o adolescente ali, ele começa a ficar interessado no sexo, né? Normalmente, essas fases aí que acontecem todo esse estudo
né, que o Freud focou dessas fases psicossexuais que acontecem com todas as pessoas. Isso é segundo a teoria de Freud. Então, assim, essa descoberta de Freud foi a descoberta dele, ele fazendo a própria análise dele e a análise de outras pessoas, porque ele atendia muitas pessoas o tempo todo e às vezes, várias vezes por semana. E tendo essas observações, o que ele percebeu? Que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos, eles se referiam a um conflito de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida do indivíduo. Por isso que ele criou essas psicossexuais. Então ele percebeu nos atendimentos dele que, poxa, tem aqui um conflito de ordem sexual nesses primeiros anos de vida. E ele identificou que era ali entre os 3 a 5 anos, que é na fase fálica. Então, na vida infantil, ele percebeu que estavam experiências de caráter traumáticos reprimidos que se configuravam como origem dos sintomas atuais. E confirmava-se que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da personalidade. Então, ele olhando essa fase fálica, esse tempo aí, né, de 3 a 5 anos, ele percebeu que ali tinha alguma questão. Os problemas dela, ele conseguia entender que no inconsciente estava mostrando que existia algo ali. No primeiro momento, ele pensou que a teoria dele era: todo mundo foi abusado sexualmente na infância. Só que ele não podia sustentar essa teoria, porque nem todo mundo é abusado sexualmente na infância. Então, o que ele fez? Ele começou a entender que era uma coisa inconsciente, uma coisa reprimida. E aí ele trouxe essa questão do complexo de Édipo, que esse conto do Édipo, ele só pegou emprestado, o Édipo, porque ele já existia desde Platão, né? Sófocles, né, que é o cara que fez o conto do Édipo, é Sófocles. E era de 456 a 406 a.C. que foi esse conto. E assim, o que é isso que o Freud pegou para realmente colocar como base dessa questão aqui, desse conflito de ordem sexual que ele descobriu que acontece com todos nós na fase fálica? Eu vou pedir como é que eu conto, só para vocês entenderem do porquê o Freud pegou esse conto para colocar na teoria dele. Então, assim, o Édipo, ele era um príncipe, filho de Laio, rei de Tebas, e de Jocasta. O casal, Jocasta, foi consultar um oráculo de Apolo, e a resposta desse oráculo falou que o filho que nascesse do casamento deles seria um dia o assassino da esposa da sua mãe. Então, quando a criança nasceu, o Laio, que era o pai, para evitar essa desgraça, chamou um dos seus confidentes e disse a ele: mate essa criança. E o servo, embora devotado, ele recuou e, ao invés de matar, levou o bebê para o monte e deixou ele amarrado numa árvore. A criança chamou a atenção de um pastor de rebanhos e levou a criança até uma moça chamada Peribeia, que criou e chamou ele de Édipo. Ele cresceu, se tornou um forte homem, e um dia, caminhando por um caminho lá, entrou em uma briga e matou um homem. Que esse homem era o seu próprio pai, o Laio. E aí, depois de conseguir salvar o reino de Tebas de um mal, ele acabou coroado rei de Tebas e tomou por estar Jocasta, que era sua mãe, mas ele não sabia disso. Então, anos depois, uma praga tomou a cidade e ele consultou o oráculo de novo e foi revelado que ele matou o pai, o Laio, e casara-se com a mãe. Essa revelação angustiou tanto que ele retirou com a espada. Então, nesse conto aqui, por tudo, né, pro filho não cumprir aquilo que o oráculo tinha dito. Ele vai matar você e casar com a mãe. Mas a história deu e acabou acontecendo mesmo. Ele matou o pai sem querer e casou com a mãe, sem saber de nada. Então, Freud pegou esse conto e como ele incluiu ali na teoria dele? Que nessa fase fálica, a criança, ela acaba tendo um desejo, né,
pelo sexo oposto. Por exemplo, vamos falar do menino. Ele olha para a mãe e é um desejo inconsciente. Você não vai lembrar disso. Ninguém lembra do que acontece ali. É um desejo inconsciente que a criança ela tem, o menino, por exemplo, um desejo pela mãe de possuir a mãe e matar o pai, como o Édipo. Mas o Édipo não sabia disso. E a menina, ao contrário, estar com o pai e eliminar a mãe. Então, o que o Freud está falando? Todos nós, lá no início, na fase fálica, tivemos esse desejo. E esse desejo foi reprimido. E ali realmente está a angústia de castração. Foi castrado. Você teve esse desejo, o id mandou esse desejo, você vai desejar ali a sua mãe ou o seu pai, dependendo do sexo que tiver. E esse desejo vai ser castrado. Por quê? Porque o ego ele vai olhar e vai falar, peraí, você é menor, você não tem forças para lutar contra o seu pai, desejar sua mãe ou lutar contra o seu pai. Então, aparece o superego, né? Que até Lacan fala que é o nome do pai, né? Vem o superego e coloca ali uma barreira. Então, falando aqui de Édipo, né? Eu sempre trago a minha colinha para vocês entenderem. Então, assim, na fase fálica, ao contrário, né, no Instagram, mas tudo bem. Fase fálica, de 2 a 5 anos. Fálica por quê? Porque está ligada ao falo masculino, né, que é literalmente o pênis. E por quê? A criança ela vai reconhecer os sexos. Ela vai falar, peraí, minha mãe não tem, eu tenho. O menino. A menina, eu não tenho, meu pai tem. Então, ali, nesse reconhecimento que a criança... que surge, né? Essa diferenciação. E aí, ela pode entrar no complexo de Édipo, nessa época, mais ou menos nessa idade. E aí, é aquilo como eu te expliquei para vocês. O id quer eliminar o genitor do sexo e possuir do sexo oposto. Esse é o complexo de Édipo. Ele quer fazer isso, é o id, é o desejo da criança eliminar o genitor do mesmo sexo e possuir do sexo oposto. Depois disso, vem a angústia de castração, porque ele se percebe que ele é menor, né? O ego mostra que a criança é a mais fraca. Então, existe o conflito da perda do falo, culpa e o medo do castigo. Então, por isso que a gente fala castração. O que é castração? A castração é você cortar, né? Você barrar a pessoa. Não é só, castrou o falo. É você que deseja algo e você é frustrado, você está sendo castrado. Esse é o termo que a gente dá na psicanálise. Você está sendo frustrado por algo, você está sendo castrado. Então, a criança passa por essa angústia de castração. E aí, depois da angústia de castração, superego. Que é essa terceira instância que eu expliquei na outra aula, né, do id, ego e superego, que surge que quando a criança se identifica com o sexo, né, o sexo... o mesmo sexo, e surge o superego para reprimir os impulsos do id, porque o id quer, o desejo dele é possuir ali o pai ou a mãe, e ele é reprimido. Então, surge o superego, falando, aqui você não pode, então o id vai ter que realmente reprimir isso. E aí, quando há essa identificação, eu vou ler aqui, né? Para desenvolver um adulto bem-sucedido, com uma identidade de criança, deve se identificar com o genitor do mesmo sexo, a fim de resolver o conflito do complexo de Édipo. Então, resolve-se o conflito, porque vem um desejo, vem a castração, e aí como resolve o conflito? Se identifica com o genitor. Freud sugeriu que enquanto o primitivo id quer eliminar o pai, o mais realista, o ego, sabe que o pai é muito mais forte, então a criança experimenta o que Freud chama de angústia de castração. O medo literal e figurativo. Ele acredita que, como a criança se ciente das diferenças físicas entre homens e mulheres, ela assume que o pênis do sexo feminino foi removido e que seu pai também vai castrá-lo, como um castigo por desejar a sua mãe, isso o menino. A fim de resolver em conflito, o menino se identifica com seu pai. É nesse ponto que o superego é formado e que se torna uma autoridade moral interna.
uma internalização da figura paterna que se esforça para reprimir os impulsos do id e fazer o ego atuar acima dessas normas. Na verdade, é realmente isso que acontece aqui, a identificação. Vou me identificar porque senão eu vou perder essa luta. E quando acontece a identificação, existem 3 caminhos que se seguem. Tudo ali na fase fálica. Complexo de Édipo, angústia de castração, identificação e caminho de desejo. Que desejo? O desejo de eliminar o genitor do mesmo sexo e possuir o sexo oposto. O que acontece com esse desejo? Tem 3 caminhos para ele. O desejo pode ser recalcado, pode ser denegado ou fora excluído. Essas 3 formas, né? Que quando ele é recalcado, surge a personalidade neurótica. Quando ele é denegado, surge a personalidade perversa. E quando ele é fora excluído, surge o psicótico. Então, assim, o que é um neurótico? Ele pegou aquele desejo ali de possuir e ele recalcou, jogou no fundo do poço lá, sendo que fica um buraco, fica uma falta. Então ele fica a vida toda buscando preencher essa falta. Normalmente quem vem para a clínica são os neuróticos. Sempre tem uma falta, sempre tem um buraco, sempre tem, meu Deus, eu preciso resolver, eu não estou me sentindo completo. É um neurótico porque tem a falta calcada lá no início, lá naquele desejo do complexo de Édipo. E o neurótico, ele tem um superego maior do que o id. Né? O superego, ele está sempre reprimido, ele está sempre sendo castrado. O dedo, quem denega, quando o caminho do desejo é denegado, é o perverso. O que ele faz? Ele pega e transgride essa castração. Eu castrado, mas vou passar por cima disso. Então ele é perverso. É aquele cara realmente que faz, ou aquela mulher que faz o mal e ele não tem culpa. Porque ele denegou a castração. Eu não sou castrado. Eu sei que essa castração existe. Eu sei que eu errado lá no Édipo, mas eu não vou levar isso à frente. No perverso, o id é maior que o superego. O id, o desejo, é maior do que aquela moralidade que vem do superego. E o psicótico, fluido, ele não teme ação no seu inconsciente. É como se ele não tivesse percebido nenhuma castração. Não percebeu nenhuma e ele gera um conflito com a realidade, que são as pessoas com perfil psicótico, né? E ali o superego é igual ao id. Então, o complexo de Édipo é profundo, mas normalmente é isso que acontece ali. Por isso que é importante a gente estudar essa parte do Édipo, que Freud se aprofundou tanto, né, para trazer para nós, porque realmente, entendendo que isso aqui acontece com todos nós, ali no início, a gente consegue ver o caminho das pedras de formar personalidade. De onde se formou isso? Qual foi o mecanismo utilizado, gente, para formar essas personalidades neurótica, perverso e psicótico? Por isso que isso é importante, né? Tem alguma pergunta? Alguém quer continuar? Quer falar alguma coisa? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Alguém aqui, não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Acho que é Mitsimeska. Ótima live. Aleph Araújo. Acho interessante a etimologia da palavra pés inchados. Não consegui alcançar o que você quis dizer, Aleph. Pés inchados? Isso tem a ver... Os pés inchados eu ouvi no conto de Édipo, né? Porque ele... Quando o servo, né, que levou ele para o monte, deixou ele lá amarrado numa árvore, ele Édipo. E aí ele ficou com os pés inchados. E aí quando levou para a mulher cuidar dele, ele ficou com essa... Como se fosse um apelido. Ele ficou com um apelidinho de pés inchados. E aí levou isso realmente para a vida toda. Mas tem a ver com o conto, né? Não exatamente com a questão do Édipo. Mas se ele quiser falar, né, sobre a profundidade do que ele percebeu sobre esses pés inchados. Mas assim, normalmente quando a gente fala de personalidade,
verdade, né, que essas 3 personalidades, segundo o Freud, também existem outras separações, né? Que o neurótico aqui, ele pode ser fóbico, obsessivo ou histérico, que é mais ou menos aquilo que a gente encontra na clínica. O perverso, nós temos as subdivisões, que é o sadismo, masoquismo e fetichismo. E o psicótico, a paranoia, esquizofrenia e melancolia. Então tem muita aqui em relação à personalidade, mas o complexo de Édipo exatamente dessa forma, né? Tem essa angústia de castração e normalmente quando a gente chega na clínica, a gente vê aquela pessoa, poxa, as coisas não acontecem da forma que eu queria realmente que controlasse essa situação, saiu fora do meu controle. Então, tudo isso que traz angústia para o neurótico é essa castração, é esse não, é essa barra que é sempre colocada diante de nós, de que nem pode, nem tudo a gente consegue. E aí gera uma angústia. E a gente sente uma falta, porque a gente foi recalcado lá no Édipo. E aí traz essa falta a vida toda, né? Então a gente vai ter que reconhecer que existe essa falta, né? E nós mesmos podemos preenchê-la, temos esse poder, mas ela sempre vai estar ali. A falta sempre vai ter um buraco, né? Porque é algo do mecanismo de defesa que aconteceu ali no início do complexo de Édipo. E é mais ou menos isso, né? O Édipo, ele é muito... Esse complexo de Édipo, ele ainda entra naquela questão da sexualidade que você até falou da última sessão, né? E aí, se você tiver alguma coisa para observar em relação a isso, Valdilene. Não, eu estou aqui divagando sobre outras questões, dentro dessa questão dela que você mencionou, pontuou, o Édipo dentro das 3 estruturas, né, psíquicas, neurótico, psicótico, pervertido. E aí o que eu falei também na aula passada, né, foi que a questão no Édipo, segundo a psicanálise também, acaba se definindo a sexualidade desse sujeito, né, desta criança. E a questão de não saber lidar com o não, me veio à mente o que a gente ouve muito, né, nas redes sociais, e principalmente falando dessa geração atual, que eles não sabem o que é a falta, né? O que particularmente a minha geração já sabe, da minha para trás, não da minha para frente, né? Sabe o que é essa falta. Então, um exemplo clássico é que muitos de nós, né, passou por dificuldades na vida. E quando nos tornamos mães e pais, uma das coisas que falamos não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Mas é justamente os nãos que levamos, as frustrações que sofremos, que permitiu que a gente fosse, talvez com aspas ou sem aspas, estou tentando ser politicamente correta agora, a gente tenha mais resistências, né, na vida do que a geração atual, né? A gente seja mais forte, mais resiliente, justamente por isso, por saber lidar com esse não. E uma coisa que eu falei na aula passada, e o Édipo, nós falei com clareza, acho que vou falar agora, que o Édipo bem resolvido é quando o pai ou a pessoa que está fazendo a função paterna assume o seu papel e quando a pessoa que está fazendo a função materna assume o seu papel. Quando há uma inversão de valores, quando há uma inversão de papéis, é muito possível que a gente possa ter pessoas com uma estrutura não dentro, com aspas, de um padrão de normalidade. Bom, a Priscila colocou assim, isso que eu ia perguntar. O que acontece se o complexo de Édipo for mal resolvido e como evitar o complexo de Édipo? Vou responder pelo final e depois eu vou jogar para a Letícia. Não existe como evitar o complexo de Édipo. Vai acontecer
e ponto. 1 mais 1 são 2, e aí talvez algum matemático vai dizer, depende da base, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Então, assim, se colocar a mão no fogo, vai queimar, ponto, não tem o que discutir. Então, o complexo de Édipo tem que existir, porque faz parte dessa fase de 3 a 5, conforme a Letícia pontuou. Para ele não existir, a pessoa não pode chegar aos 3 anos, né? Ou não vir a vida. Então, enfim, vai acontecer e ponto. Isso aí é indiscutível. Agora, o que acontece se o complexo de Édipo for mal resolvido? Você quer falar? A gente vai trocando? O que você quer fazer, Letícia? Se quiser falar, depois eu complemento. Tá. Quando o complexo de Édipo é mal resolvido, vamos pensar, por exemplo, eu vou deixar um filme para vocês, tá? Precisamos falar sobre Édipo. E ali retrata a história de um psicopata no sentido mais pleno da psiquiatria, tá? Mas o que acontece se um complexo de Édipo for mal resolvido? A gente vai ver isso. Estou formulando aqui para não pegar mal. O que vai acontecer? A gente pode ter psicopatas segundo a psicanálise e não segundo a psiquiatria, tá? E um psicopata ou um pervertido segundo a psicanálise, porque a gente precisa entender que perverso para a psicanálise não é quem faz perversidade, quem é mal, gosta de, sabe, arrancar, torturador. E aí, Letícia, eu fiquei pensando, até compartilhei com a Sara, eu acho que foi oportuna a colocação da Priscila, que é o seguinte, não sei quem viu a série House of Dragon, eu sugiro muitíssimo que vocês vejam, e eu vou dar um spoilerzinho de uma cena, porque ela é muito pertinente. A Letícia falou do neurótico, psicótico e pervertido. Então, quando a gente pensa no pervertido, a gente está falando de uma estrutura que também é muito focada mesmo para questões sexuais, no sentido pleno do sexual. Porque as fases psicossexuais não têm a ver com sexualidade como a gente entende agora, tá? Mas sim como uma questão de pulsão. Então, vamos lá. O neurótico, ele, como a Letícia mencionou, né, falando, por exemplo, do voyeur. Voyeur é aquela pessoa que sente prazer em ver e não necessariamente falando do ato sexual com a penetração. É claro que eu vou aqui mencionar 2 tipos de voyeur e um tem a perversidade como a gente entende, né, de perverso mesmo, e a gente vai ver uma outra que não tem perversidade nenhuma. Eu vou falar de 2 voyeurs. Então, o primeiro é o seguinte, imagina que em algum lugar, lá no reino de tão distante, né, do Shrek, alguém começa, através de um binóculo, por exemplo, a gente viu isso recentemente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a pessoa com binóculo espiando a casa do outro para ver o corpo do outro, seja na casa, seja numa praça e assim sucessivamente. Ou seja, a pessoa, ela fortuitamente começa a olhar o outro e com isso ela sente prazer sexual. Quando a Valdilene, né, começa a olhar para o outro com essa intenção de ter uma satisfação sexual, sem que o outro, essa é a parte importante, sem que o outro consiga, aqui a gente está falando de um nível de perversidade no sentido pleno da palavra perverso. Quando a gente vai para a série House of Dragon, a gente vai ter um voyeur que não existe, que a perversidade está justamente ao contrário, e eu vou explicar. Tem uma cena lá que tem uma pessoa que ele tem um problema com os pés, então ele anda mancando, e a rainha, o que a rainha faz? Esse rapaz, como ele é quase que um invisível no reino, e ele começa a ouvir conversas, as tramas e compartilha com a rainha. Até então, estava indo tudo muito bem, só que numa cena específica, o que acontece? A rainha, ela levanta um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, a saia dela e de forma que só apareça os pés. E com isso, eles estão conversando, ela levantou a saia, ele viu os pés e com isso ele começa a se masturbar. Então, quando a gente vê um mulher olhando fortuitamente para alguém, ali a gente está falando de uma estrutura psíquica
E sim, no sentido pleno também tem uma perversidade que acaba tendo até um crime aí. Já quando a gente vai para a série, eu diria que o nível de perversidade é justamente o inverso, é da rainha que se faz valer desse fetichismo ou desse fetiche desse personagem. Então, duas situações de voyeurismo, mais uma com o sentido pleno da perversidade e o outro não. Então, quando o Édipo é mal resolvido, uma das coisas que acontece é ter essa estrutura, e é tão interessante que eu estou falando agora com você, e olha só que interessante, porque essa satisfação sexual, ela não se satisfaz literalmente com o outro, mas se satisfaz consigo mesmo, porque o prazer acaba estando dentro de si. E a outra estrutura vai ser o psicótico, que, resumidamente, também não tem nada a ver com a psiquiatria, por aí, mas é uma pessoa que está fora, digamos assim, da realidade. Então, falando de uma questão simples, ou talvez não, como o complexo de Édipo, falando também por uma vertente, mas o complexo de Édipo, ele não resolvido, pode levar para essas duas estruturas. E de verdade, sem entrar no mérito a Letícia falou que o Édipo a gente quer eliminar a pessoa do sexo oposto, né? Tem um outro detalhe, quando o Édipo é mal resolvido, há uma identificação com a pessoa do mesmo sexo. Então, quando a gente vê, por exemplo, um casal hétero, o que a gente ouve dizer? Que geralmente o rapaz casa com a mãe, né, e a moça casa com o pai. Agora, quando a gente vê um casal afetivo, não necessariamente. Às vezes, eles podem, de fato, estarem casados com o pai, porque ali foi a identificação. Então, e se for mulheres de igual forma. Então, isso também é importante ser pontuado, sem entrar em mérito algum e sem me cancelarem, como diz. Estou falando só por um viés da psicanálise. Falei muito, Letícia? Falei, né? Só vou complementar. Não? Só vou complementar, antes de que... Tem uma pessoa que perguntou aqui também. Quando o Édipo, né, como a Valdirene falou, não tem como fugir. Isso, segundo a teoria de Freud, não tem como fugir. Vai acontecer. Em algum momento, todos nós aconteceu esse Édipo. É mais ou menos naquela fase ali, quando você vê que a menina fica mais agarrada com o pai, quando o menino fica mais agarrado com a mãe. Sempre tem essa fase que a criança fica mais agarrada ali com o sexo oposto, né? Então, o Édipo vai acontecer, segundo Freud, com todos nós. Não temos como fugir. E essa fixação, como ela disse, né? Tem a ver também com essas estruturas de personalidade. E é o que acontece em todas as fases. Quando a fase oral ela não é vida, você fica fixado nela. Quando a fase anal não é resolvida, você fica fixado. Quando o complexo de Édipo, que é na fase fálica, não é resolvido, quando é resolvido, você identifica com o sexo, né? O seu sexo igual. Você vai se identificar, pronto, acabou o Édipo, entrou o superego, segue, ou você vai ficar com a personalidade neurótica, perversa ou psicótica, dependendo de qual foi o mecanismo de defesa do seu desejo. Pronto. Não tem como fugir desses três. E aí, se não resolver por conta de alguma estrutura ali, você não conseguir se identificar, você fica fixado ali. E a fixação na fase fálica, né, ela gera o quê? De acordo com a apostila aqui, a fixação na fase fálica gera uma pessoa agressiva, gera uma pessoa muito agressiva ou muito passiva, né? Gera esse negócio da sedução, todas essas questões. E aí pode levar a essas estruturas que a Valdirene falou. Então, precisa realmente ter essa... Mas não depende, né, de mãe solteira, a complexo de Édipo da criança. O pai solteiro. Não é essa a questão, entendeu? Até uma pessoa perguntou aqui, né? No caso de uma mãe que cria sua filha sem o pai ser presente, ocorre ainda o complexo de Édipo? Ocorre. Mas não significa que vai ter um complexo de Édipo, porque tudo depende da interpretação da criança ali. Ela pode se identificar com uma outra figura paterna,
que não necessariamente o pai. A criança pode realmente ser criada num orfanato, ou ser criada pelos avós, ou por outros tipos de figura. E aí ela pode se identificar com alguma figura paterna que não seja aquele, o pai necessariamente, ou pode ser o avô, pode ser algum outro homem, mas é necessário que exista essa diferenciação para a criança perceber, né, essa diferenciação dos sexos. Perfeito. Foi isso? Tá certo? Errei alguma coisa? Não, você é quase perfeita, né? Porque se eu falar que tá perfeito, o pessoal vai brigar comigo. Olha só que interessante, Andressa. E tô amando que toda live você está presente. Fica aqui um elogio público. Não só você, para também brigar comigo depois, mas vocês, os aspirantes da sociedade, são fantásticos, sempre bem participativos. Andressa, tem uma outra coisa interessante, porque a gente vai também pensar o seguinte, tá? Eu li a sua pergunta e aí eu fiquei pensando no ânimo e ânima, ou seja, pessoas com uma... Caramba, como é que eu posso explicar? Com um perfil mais masculino e uma pessoa com um perfil mais feminino. Por exemplo, vocês vão ver mulheres que ela tem um jeito mais másculo, tá? mais de homem, e vocês vão ver homens com um perfil mais feminino, mesmo não estando falando da questão da sexualidade, né? A gente tem homens que falam fino e assim sucessivamente. Então, isso também tem uma questão, segundo Jung, no caso, né? Falando de Jung, ânimo e ânima. O que é importante a gente... o que eu quero destacar, melhor dizendo, do que a Letícia falou, que é muito importante a gente mencionar isso, deixar isso claro segundo a psicanálise, tá? A criança, ela vai... Se não existe a figura... Estou falando, quando eu digo, não é nem falar figura. Quando não existe a pessoa do sexo masculino na relação e quando não existe a pessoa do sexo feminino na relação, a criança vai se identificar, ela vai escolher para haver uma identificação com alguém que faça essa função masculina ou com alguém que faça a função materna, que faça a função paterna e faça a função materna. Por isso que na psicanálise a gente não fala, não é taxativo, vamos dizer, a mãe e o pai pensando nos progenitores. Porque a gente pode ter tido, claro, tivemos uma mãe, porque tivemos que nascer de alguém, mas não necessariamente essa mãe fez a função materna. Às vezes, por exemplo, quem fez a função materna foi uma avó, às vezes quem fez a função materna foi a vizinha, entende? Então, assim, isso é importante a gente salientar. Quando não há, e aí a questão do buraco, né, que a Letícia falou, do vazio. O que nós vamos sempre fazer inconscientemente? Nós vamos querer preencher esse vazio. Aí preenchemos das mais diversas formas. Se a gente for falar da fase oral, vamos preencher, por exemplo, com comida, ou simplesmente colocando a mão na boca. Se for na fase genital, vai ser preencher com sexo. Se for na fase pálico da puberdade, da puberdade, a gente vai preencher, vocês podem ver que os adolescentes eles andam em bando, né? Então vai ser dessa forma. Ou seja, nós temos um vazio, é outra coisa que a gente é inquestionável aqui. Então o que nós vamos fazer? Desde que a gente se entende por gente, a gente vai querer suprir esse vazio. E aí, respondendo, né, e destacando o que a Letícia falou, enquanto criança, nós vamos escolher alguém que faça essa função. Mesmo que o pai esteja dentro de casa e a mãe, estou falando da figura masculina e estou falando da figura feminina. Se o pai não assume essa função paterna, se a mãe não assume essa função materna, a criança vai escolher alguém para fazê-lo. E ela pode também, para dar mais um nó na cabeça de vocês, ela pode escolher o pai para fazer a função materna, como também ela pode escolher a mãe para fazer a função paterna. E talvez, em tese, a gente já viva isso na prática hoje em dia. Uhum, exatamente. É bem complexo, né? Tudo isso é uma coisa que acontece, é realmente complexo. Complexo de Édipo, é exatamente isso. É bem complexo, mas assim, você entende, né? Como o Freud foi
profundo, né, nesses estudos dele, muita observação, para trazer isso mastigado para a gente hoje, a gente conseguir internalidades, da onde está essa raiz, né? E assim, é muitos anos, né, de preparação para trazer para a gente. Hoje, para algumas pessoas assim que não estudam muito a psicanálise, olha isso bem complicado, é bem difícil, né, eu entender essa formação, mas para nós que somos psicanalistas, que queremos ser, né, se você tem algum sonho de ser, de tratar pessoas, é importante como é formado a personalidade, da onde vem isso, né? E aí você consegue entender como é o mecanismo, como é o nosso mecanismo, como nós funcionamos, por que o neurótico é desse jeito, porque a maioria das pessoas que vêm na clínica são neuróticas, então sempre tem uma falta, sempre tem um buraco, né? Tem pessoas que eu atendo que, assim, a vida praticamente é perfeita, né? Tem tudo, profissionalmente, tem um marido bom, tem isso, mas, assim, tá faltando. E aí, quando consegue uma coisa, se outra falta. Tá faltando isso aqui, tá faltando. Nunca é suficiente pra gente. A gente sempre tá correndo atrás de coisa. Então, entender que em algum momento do caminho, você vai ter que reconhecer essa falta. Reconhecer que tem um buraco. Eu, de alguma forma, eu posso preenchê-lo, mas ele sempre vai estar ali. Sempre vai estar esse buraco ali, porque foi ali na fase do complexo de Édipo que foi recalcado e esse mecanismo fez com que surgisse essa falta aí. E é necessário a gente se conhecer até para a gente se entender. Algumas vezes eu explico, não para todas as pessoas que eu atendo, mas algumas vezes eu explico que, poxa, tem 3 instâncias dentro de você: o superego, o id, tem aí o ego. A gente está tentando fortalecer seu ego para você entender que existem desejos no seu id, pulsões, o id, que você precisa olhar, reconhecer. E tem o superego aqui falando, não faça isso, é o juiz, como eu falei na outra aula. Então, reconhecer isso para você entender que você precisa, você consegue fazer, né? Consegue fazer como se fosse uma fragmentação dentro de você, entender, tá? Essa parte aqui quer desejar, essa parte aqui tá querendo reprimir, e eu no meio vou ter que ser o moderador disso aí. Então, da onde formou isso? De tudo isso, né? Do Édipo, infância, de você realmente ter passado por essa questão ali psicossexual, dessa fase. E é exatamente isso. O que você vai resolver na clínica? As suas fixações. Onde eu fiquei fixado? Na fase oral? Na fase anal? Né? Tem pessoas que eu atendo e têm compulsões alimentares. Fase oral. Não quer dizer que ela não possa estar fixada em outras fases. Tem pessoas que não conseguem controlar ou controlam demais. Ou tem pouca confiança em si mesma. Então, fase anal. E tem essa fase fálica, que é a questão da agressividade, passividade. Tem tudo isso, né? Que a criança... E existem outras teorias. Existem outros teóricos que fizeram outras fases, né? A própria Melanie Klein também fez, né, as fases dela. E no caso dela, o complexo de Édipo é até bem mais anterior. Ela acredita que é bem, né, a fase oral até os 6 meses, vida. E aí ela acredita que é em outra idade. Mas assim, cada um com as suas teorias, a gente vai pegar aquilo que faz sentido, que está casando, para a gente tentar entender como é que o ser humano funciona, qual é o mecanismo do ser humano, conseguir ajudá-lo. Porque esse é o nosso... A gente é psicanalista, a gente estuda psicanálise, faz o curso, né? A Sociedade Psicanalista tem um curso, vocês podem... Cursos fáceis de entender, o tema seja bem profundo, a gente tenta deixar o mais didático possível, faz essas lives, faz tudo aberto para que vocês possam aprender. Então, para que você consiga ajudar as pessoas, porque é isso que a gente quer, ajudar para que as pessoas vivam sua vida de uma forma menos angustiada, com menos mecanismos de defesa, tragam prejuízos, porque mecanismo de defesa sempre vai existir até o final da vida, mas que tragam menos prejuízos, que você possa realmente se entender, se olhar. Até a Priscila falou, está parecendo um filme Divertidamente. É realmente isso, né? No filme de Divertidamente tem ali a raiva, tem a alegria, tem a tristeza, tem o nojinho, tem o medo,
E ali ela está mostrando os sentimentos base, as emoções base. O filme Divertidamente fala das emoções. Essa questão do Freud fala das instâncias do funcionamento psíquico, que é o id, o ego e o superego. Né? Então, são instâncias que vão estar ali sempre. Essa questão de Divertidamente do filme são emoções base. Tem outros tipos de emoções também, mas essas são as emoções base. Quer falar alguma coisa, Paulo? Só um detalhe mais também sobre a questão do falo. Cortou um pouquinho. Melhorou? Tá ruim? Uma questão em relação ao Agora melhorou. Em relação ao falo, né? Ou a gente quer ter o falo de alguém, ou a gente quer ter esse falo. E o que acontece? O falo, ele está relacionado com o poder, com a autoridade. E aí o link que eu fiz, tá, Letícia? É a questão da angústia de castração, medo de perder esse falo. Vamos só pensar no seguinte, tá, gente? Vamos esquecer, esse exercício aqui, vamos esquecer o falo como pênis, porque a criança vai olhar o falo como pênis, o menino, né? Vamos esquecer essa questão do pênis, sim, do órgão genital. Mas vamos pensar nesse falo como poder, como autoridade, como prestígio, não o chocolate, né? Como status. Vamos pensar nesse falo como algo que me dá condições de eu ter o que me dá prazer. Então, assim, o menino pensa que o pai tem algo que dá prazer a essa mãe, porque ela está feliz, contente, sorridente toda vez que está perto desse pai. E ele quer ter isto que dê prazer para essa mãe, porque ele quer ter essa mãe. Então, como a gente, enquanto criança, né, de 3 a 5 anos, com medo de perder este objeto que proporciona prazer para o outro. E aí, o que a gente faz? A gente começa a tentar resguardar esse falo. Aí eu estou falando especificamente no sentido do órgão genital da criança, mas agora eu estou falando simbolismo. A gente resguarda esse falo para que no tempo oportuno a gente consiga dar prazer para essa mãe também. Então, talvez, né, justamente por essa angústia de castração, por esse medo da castração, por não receber não, por não saber lidar com as frustrações, hoje a gente busca este falo, né? De novo, de forma subjetiva agora, a gente busca esse falo no carro, na bebida, enfim, em tantos outros lugares, porque a gente não quer perder, de fato, essa autoridade que esse falo dá. E eu fiquei pensando nisso. Uhum. Filosofando aqui. Exatamente. Com vocês. E quando você falou isso, né? Você falou de uma forma que até quando o Lacan ele fez uma releitura dessa parte do Édipo, ele fala que, na verdade, o desejo da pessoa, não é o desejo da criança. É o desejo da mãe ter algo. Então, é exatamente isso que você acabou de falar. A gente querer esse falo, mas é o poder. Não é exatamente o pênis. É o falo que representa esse poder, de dar a alegria, dar o prazer para outras pessoas. A gente vê isso claramente, né, na sociedade hoje. As pessoas buscam muito no externo. Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro, se eu tiver esse status, se eu tiver prestígio, aí eu vou ter poder. E aí é esse falo, eu estou buscando. E é isso que a gente sempre encontra na clínica, né? Pessoas frustradas, jovens frustrados. Por quê? Porque estão buscando falo, buscando esse prestígio, buscando esse poder, né? E eu preciso ter isso. Quando eu tiver isso, aí sim. Aí eu não vou ser mais castrado. Aí eu não vou ter mais frustração. Aí sempre é a fantasia, né, que o neurótico cria, acreditando que quando tiver o falo, que é o poder que você mesmo trouxe, que na verdade esmiuçando é tudo isso que é no externo, esse olhar do outro, essa perna, esse reconhecimento externo, a gente acredita que vai preencher esse buraco, esse furo que foi feito, mas nunca vai ser suficiente. Né? E é por isso que a análise é importante, para você se olhar, você se observar, você entender o seu buraco, entender o seu mecanismo, para você realmente ajustar,
tudo isso, essa fixação. Como resolve o complexo de Édipo? Se não resolveu no passado, se você realmente ficou fixado nisso, terapia, você vai tentar se analisar para ver se essa fixação vai diminuir, né? Porque fixação, tanto em todas as fases, tem como resolver. O que não tem como resolver é você ter se identificado errado lá atrás, né? Aí, realmente, é algo mais complexo, muito mais complexo. Eu tô aqui ainda pensando, porque olha só, eu acho que é isso que a gente faz na clínica, né? Ajudar o sujeito a ser sujeito. Eu vou tentar explicar. Porque quando eu penso nessa criança, tá? Em busca desse falo para dar prazer para o outro, porque possivelmente essa criança entende que através desta forma como você pontuou, né, ela vai ter o reconhecimento. E aí eu fiquei pensando o tanto de coisa que fazemos justamente para dar prazer para o outro, e quando eu falo de dar prazer, eu estou falando, por exemplo, de deixar o outro alegre, de deixar o outro contente, de deixar o outro satisfeito, porque desta forma a gente, generalizando, vai ter reconhecimento. E aí, olha só que interessante, o desejo do outro, né? Olha só que interessante, a gente não existe, ou só existimos a partir do outro. E quando só existimos a partir do outro, aí eu vou ser redundante, mas tentem pegar a profundidade. Nós não existimos. Porque se para a Valdilene existir dependendo da Letícia, a Valdilene não existe. E aí, o que eu estou fazendo? Não existindo. E aí gera um conflito, né? Um conflito gigante, porque a pessoa já não se conhece, e está vivendo em função do outro. Realmente é um peso muito grande. E quando a pessoa chega nesse... Por mais que a psicanálise não tenha esse objetivo de autoconhecimento, você acaba se conhecendo. A psicanálise tem o objetivo consciente. Mas quando você vai falando, você vai se analisando, você acaba se conhecendo, acaba entendendo seus limites, entendendo... Sim, é o ganho secundário. Então, quando você se conhece, você percebe, caramba, eu tô vivendo em função de quem? Do meu esposo, do meu chefe, da minha mãe, do meu pai, e até o momento que você, não, eu não tenho que ficar mais com o do outro. O que o outro quer de mim? Não, o que é difícil, ainda mais nessa geração, como você mesmo disse, na nossa geração lá atrás, bem mais, o não era bem mais enfático. Hoje o não é mais, essa castração não é tão bem vista. E aí acaba que os jovens, eles não conseguem suportar essa castração, não conseguem suportar o não. E aí muitos se matam, muitos se suicidam, porque não entende, porque acredita que o desejo dele está realmente nesse outro, e não nele mesmo. E a gente vê vários jovens se perdendo em vícios, em depressão, em prostituição, em várias coisas. Por quê? Porque realmente não se essa falta e reconhecer essa falta e entender que não é o outro que vai nos preencher. Né? Eu falava muito disso, né? Do outro, desejo do outro, tudo era o outro. E é realmente isso, né? E a gente precisa saber nosso lugar, mas para chegar nesse ponto é muita análise, muito estudo, e porque não é fácil, é realmente difícil. É uma coisa que vem de construção lá do passado, desde os 0 anos de idade, fase oral, fase anal, fase fálica. Então, para desconstruir é um trabalho.